Essa questão, quando Jesus está falando ali, ele está falando a um homem que tem 100 ovelhas. 100 ovelhas. E a partir de agora, uma dessa ovelha se perde. Ela está fora, ela saiu do aprisco. E o que acontece aí? Acontece que aquelas 99 estão no aprisco. Muito claro. Mas eu quero que você sempre guarde. É ovelha. É ovelha. Jesus está falando de ovelha. Não está falando de outra classe de animal. Ele está falando de ovelha. Ele está representando um cristão como ovelha. E agora, este homem, esse que cuida das ovelhas, esse pastor, ele segue em busca dessa ovelha. Ele deixa as 99 em busca dessas ovelhas. O que está fundado em Jesus dizer tudo isso? Ele tem prazer de encontrá-la, mais prazer daqui as 99 que ele sabe que está em segurança, guardada no aprisco. Ele tem mais alegria de ter encontrado ela, porque estava perdido, precisava do pastor, colocou no ombro e trouxe. O que ele está querendo nos imprimir? Ele está querendo dizer que o amor de Deus é a mesma coisa, porque logo no verso 14 ele imprime isso. Ele não quer que nenhum dos pequeninos se perca, de maneira nenhuma. Deus não quer que nenhum dos pequeninos se perca. Então, o ponto fundamental para você guardar, para a gente entrar nesse assunto, tem a ver com amor. Amor. Agora, quando você começa a descer nesse próprio capítulo, se você está com a sua Bíblia, fique com ela aberta. A gente vai falar muito sobre isso. Ele vai considerar algumas outras coisas. Do verso 14, ele falou que não quer que nenhum pequenino se perca. Daí Jesus faz uma transição. Olhe bem, no 15, ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele só. Você escutou a palavra? Só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Você sabe, isso aqui foi muito instruído, acho que muito tempo atrás, mas vamos tentar colocar isso mais claro para nós. Mas se não te ouvir, leve mais um contigo, um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. O que está acontecendo aqui? O que Jesus está ensinando? Irmão, preste bem, não é o indivíduo. Talvez quando você lê isso aqui, parece que é o indivíduo. Não. Jesus está ensinando a igreja a ter autoridade. Toda a igreja de Cristo tem que ter autoridade. Ele está dando agora poder sobre a igreja. Quero dar um exemplo para você. Eu vou continuar ali, mas eu vou dar um exemplo para você. Olhe bem, na escritura não está assim: não julgueis para não ser o quê? Julgado. Não medis para não ser medido. Não pesais para não ser pesado. Então, irmão Arantes, a Bíblia diz que não é para julgar. Será que está certo? Você leu um versículo, colocou num pensamento e achou que isso acabou. Agora, Cristo está colocando uma autoridade dentro da igreja. Não é o pastor. Nem vai olhar aqui, você vai ver que não é o pastor. Isso aqui é coisas que acontecem entre os irmãos. O pastor também é um irmão. Não é a autoridade do pastor. Mas depois eu vou dizer o que o irmão Brana fala sobre isso. Olhe bem. Então, preste bem atenção. Não tem a ver com a pessoa. Estamos vendo aqui a autoridade que a igreja recebeu de Cristo, depois de ela se tornar a igreja de Cristo. Você entende isso? Você sabe onde que ela se tornou a igreja de Cristo? Em Atos 2:38, se lembra? Ali ela foi cheia do Espírito Santo e ali ela recebeu autoridade. E Cristo está colocando isso para nós. Escute bem. 17. E se não a escutar, diz a igreja. Diz ao pastor? Não. Diz a igreja.
E se também não escutar a igreja, daí ele vai dizer o que Jesus quer definir. Você considere como um pagão e um publicano. Qual é esse benefício? O que Jesus está dando à igreja? Autoridade. Mas, irmão Arantes, o irmão não leu agora e falou ali que não devemos julgar? Vamos entender isso. Porque quando Paulo entra para Coríntios, ele fala assim, ó: vocês julgarão o mundo e julgarão os anjos. Há contradição? Você agora entendeu? Você está entendendo o que Paulo está falando? O poder está onde? Na igreja. Não é eu julgar como homem. Quando eu julgo como homem, eu julgo errado. Agora, quando isso está na autoridade da palavra e isso está de acordo com a igreja, é outra coisa. Se lembra que eu falei? Existe graça. Se lembra que falei? O pastor foi atrás da ovelha. Você está lembrando? Existe amor. Tira o pensamento, não o que estou falando para você. Então é assim. Não. Antes de tudo tem uma transição de amor. Olha aqui. Agora, o que Jesus está dando para você? Você vai perceber agora o poder que Jesus está dando à sua igreja. Verso 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. É poder do pastor? Não. É poder da igreja. Você percebeu agora? Porque Jesus Cristo constituiu a igreja. E nós, como um membro da igreja, temos que entender as coisas corretas e as coisas certas da palavra de Deus. Irmãos, quando não cumprimos as escrituras, quando não agimos de acordo com a escritura, geramos problema para nós mesmos. Porque o autor das escrituras é Deus. E ele deixou o benefício para existir uma bênção e uma graça. Mas vamos chegar mais à frente. Também vos digo que se dois de nós... Olha só aí agora. Olha o que Jesus está falando. Escute bem. Também vos digo que se dois de vós concordar na terra acerca de qualquer coisa que pedires... Você entendeu? Pedir. Não é assim, ó. Não é isso. É falar, é expressar, é pedir. Muitas vezes as pessoas confundem isso. É pedir. Olha aqui. Isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Se dois tomam uma posição correta, se dois tomam uma posição na palavra de Deus, o que ele está querendo dizer? É uma testemunha. Você percebeu? Testemunha. Precisamos de duas testemunhas que está posicionada. Escute aqui, vamos mais à frente. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. O que está no meio deles? Quem está ali? Jesus Cristo. A manifestação da palavra. Aonde você acha Jesus Cristo? O irmão Branda disse: se você ler um só versículo e não ver Cristo, volte lá, porque Cristo está ali. Um só versículo daqui. Você está entendendo? Qual é a maior autoridade? Quem deu autoridade à igreja? Jesus Cristo é a autoridade. Jesus Cristo é a manifestação da palavra. Agora ele dá autoridade à igreja. Um poder ilimitado, irmão. Não é para um homem. Não é para um diácono. É para a sua igreja. Agora, para que ele está dando isso? Para ela saber julgar. Vamos entender isso. Escute bem aqui o que Pedro está falando aqui no 21. Vamos até esse pedaço. Depois. Então Pedro aproximou dele
e disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Ok? É 7? Não? Opa, alguém disse aí que não é. Você pegou aqui o que eu quero dizer? Agora, por que Jesus fala assim, 7 vezes 70? Para dar 490. Porque 7 aqui é num dia. Agora perceba a narrativa. Disse Jesus, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. 490 que a pessoa vai errar e você, ela vinha ali, você vai perdoar. Eu acho que eu fiz um cálculo. Dá 3 minutos. Num dia de 24 horas, cada 3 minutos a pessoa vai ali, pede perdão, você perdoa. O que Jesus está dizendo? Ele aumentou tanto isso para dizer assim, em qualquer situação, você perdoe. Amém, irmão? Você tem essa convicção? Agora, aonde eu vou achar isso? Aonde eu tenho escritura para bater sobre isso? Você começa a entender? Judas vem e vende o mestre. Ele fala, amigo. Se o Judas fizesse 490 vezes, Jesus faria, amigo. Por quê? Não é lá fora, irmão. Sempre fala isso. Não é lá fora as coisas que te aperta, prende. Não é lá fora. Você está preso no teu sistema. Que o irmão Brana disse assim, a maior batalha jamais pelejada está na onde? Na mente. Você cria mundos na mente. Você cria razões na mente. Um pregador que entende a palavra de Deus, quando começa lá no começo falando sobre Eva razoou. O que o irmão Brana diz? O que a mensagem diz? O que a Bíblia fala? Fala assim, ela não devia ter razoado a palavra. Está a chave. Você começa a entender o que está acontecendo aqui? Então a igreja está sendo amadurecida. Ela está entendendo o que é a graça, o que é o amor. Não tem medida, porque o amor nunca falha. O amor nunca suspeita. Parece que essas palavras que a gente escuta aqui não entram em nossos ouvidos espirituais. Amém? Olhe bem. Vamos caminhar. Eu só vou reforçar algumas escrituras, porque falei para você, eu tenho que mostrar, né? Mateus 7. Mateus 7. Vamos ler do 1. Olha aqui que a palavra diz: não julgueis para que não seja julgado, porque com o juízo que você julgarde, sereis julgados, e com a medida com que medides, hão de medir a vós. E porque reparas tu, olha bem aqui, irmão, tudo isso é para nós, irmão. Tudo isso é amadurecimento para a nossa vida. Olha aqui. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está em teu olho? O que Jesus diz ali? Ele vai continuar. Ou, como dirá ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro, que é uma coisa pequena, do teu olho, estando tu com uma trave no olho? Jesus de novo, ele está dizendo, qual é a tua condição? Tens amor? Realmente tens amor? Então tira o argueirinho do olho daquele irmão, porque não vai ter trave no teu olho. Agora, quando você tem uma trave, é um impedimento da visão espiritual. Quando você tem uma trave aqui, você não está vendo de acordo com a palavra de Deus, porque precisa de amor. Esse é um dos pontos. Vamos aqui. Olha aqui.
Lucas, vamos pegar Lucas, vamos também aproveitar essa parte aqui. Lucas, é porque eu preciso das escrituras, irmão. Então vamos usá-las, né? Lucas 17, 3. É isso. É o verso 17, Lucas 17, 3. Olhai por vós mesmo. De novo é Jesus Cristo, tá? Ele vai dizer, olhai por vós mesmo. Cada um olhe para si. Olhe. Como é que estou? Estou em pé? Obrigado, Senhor. Obrigado. Esse teu irmão pecar contra ti, repreenda. Se ele arrepender, perdoe-lhe. Esse pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia que vier ter contigo, dizendo, arrependo-te, perdoa. Você viu que isso aqui já está afirmado dentro da Escritura para definir um propósito. Jesus disse assim, ó, se ele vir 7 vezes no dia, perdoa. Mas para Pedro, ele falou assim, ó, 7 vezes 70. Por isso que Pedro, sabe que ele fala? Senhor, me dá mais fé. Porque o que é fé? Fé, você precisa de amor para manifestar a fé. Ah, irmão, eu tenho fé. Não, você tem que ter amor para manifestar a fé. A fé é uma coisa passiva. Está aqui parado assim, ó, paradinha. O amor é uma coisa ativa. Ela sente, o amor sente. Agora ele vai e joga a fé para frente. Por isso que Pedro fala assim, ó, Senhor, aumente a minha fé. Amém? E aqui, na mesma condição, agora a gente vai entrar nessa condição aqui, irmão. Talvez isso era um tempo, se a gente tivesse escola dominical, de a gente poder estudar esses assuntos, né? Que está em 1 Coríntios. Eu quero que você aprenda uma coisa. Para uma igreja ser efesiana, um dia ela foi corintiana. Você entende isso? Ó, para eu ser um adulto, um dia eu fui um menino. Amém? Você também foi um menino. Um dia para você ser um adulto, você foi um menino. A mesma coisa, a igreja de Coríntios, por isso que Paulo fala que a igreja de Corinto é menino, mas para que um dia ela poder se tornar uma efesiana. Não adianta cortar isso, porque os mesmos processos que está acontecendo na igreja de Coríntios, a Efésios já passou, ó, e já foi para frente. Mas ela teve essas mesmas condições, irmão. É isso que eu quero que você entenda. Escute bem aqui, ó. No capítulo 1 de Coríntios, vamos entrar nesse capítulo 1 de Coríntios para você entender. Eu acho que você já é bem conhecedor sobre isso, mas eu vou ler para a igreja começar a entender sobre esse assunto. Ele diz assim, ó, ali existe um problema em relação entre um jovem e sua madrasta. Não é incesto, não. Não é um filho tendo contato com uma mãe, não é isso. Mas logo você vai perceber porque a Escritura fala isso. Vamos entender, ó. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. E fornicação tal que nem ainda entre os gentios teve, como é haver que abuse da mulher. Viu? Aqui não é da mãe. Viu que ele falou abuse da mulher, de seu pai. Então, esse pai casou, provavelmente deve ter falecido a sua esposa, ele casou, e agora tem esta mulher ali. E o que está acontecendo? Olhe para a igreja, irmão. Isso tudo está acontecendo dentro da igreja. Estamos aprendendo a julgar as coisas. Está dentro da igreja. Amém? Porque a igreja é que vai julgar o mundo. Não faça confusão com isso, não, que vai ser um juiz. Claro que eu vou te mostrar o que é a autoridade de um juiz lá fora. Mas é a igreja que julgará tudo. Olha aqui. Estais ensoberbecidos, inchados, achando
nem a menos vos entristeceis pela situação. Sabe por que isso está acontecendo? A igreja toda está vendo acontecer uma coisa, está acontecendo aquela situação e ninguém dá bola. Paulo está lá na igreja de Éfeso, teve que fazer uma carta para definir essas coisas. Já pensou? Pensa nisso. Olha aqui. Não por sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Paulo está assim, ó. Por que vocês não tiraram essa pessoa? Olha, eu na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, olha só essa palavra aqui, ó, grave isso, ó. Já determinei. Você sabe o que é a palavra determinar? Faça. Determinar é isso. Faça. Paulo está dizendo, eu já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou em nome do... Olha só agora a expressão que Paulo vai começar a usar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, junto a vós e no meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para... Agora paramos aí. Eu quero mostrar uma coisa. Mas irmão Arante, não tem que fazer aquela transição que Jesus falou lá em Mateus, ir lá conversar, fazer isso, fazer aquilo. Mas por que Paulo já diz assim, determino? Você já pensou sobre isso? Por que ele determina? E esse tal seja entregue a Satanás. Dentro da concepção da igreja, irmão, eu quero que você aprenda isso. Dentro da concepção da igreja, meu Deus, entregar para Satanás. Ai, 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 acabou com a pessoa. Ai, meu Deus do céu. Ai, parece que a gente é mal. Ai, o espírito assim. Oh, parece que ele é tão rude. Então escute agora o que Paulo vai dizer e veja se Paulo é rude. Seja entregue para Satanás, para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que Paulo está dizendo? Eu quero ver esse jovem lá. Se ele está errado, então que Satanás vai cirandar a vida dele. Ele pode até perder a sua vida, mas ele não vai perder a sua alma. Será que Paulo ele está com o amor errado aí? Você entendeu? Será que Paulo ele está pensando mal do jovem e quer acabar com a carne dele, quer acabar com a alma dele? Aí é puro amor, irmão. Por isso, quando você lê lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando a gente fala da ceia, se lembra? Por que tem muitos fracos e doentes, e por que muitos dormem? Aí está um ponto que está ligado com isso, mas vamos à frente. Então ele está colocando uma posição para você entender. Ele vai dizer assim, ó: não é boa a vossa jactância. A igreja está jactanciosa, a igreja está inchada. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Paulo agora começou a falar de fermento. Irmão, eu fico pensando que Paulo, ele está instruindo pessoas simples. Ele não está instruindo pessoas universitárias que ele pode falar de uma língua. Então ele usa o fermento. Usa o fermento num símbolo de pecado. Ele fala assim, ó: se o fermento cai nessa massa, toda essa massa vai levedar. Toda a massa vai levedar. O que ele quer dizer? Se vocês não tratam o pecado, toda a igreja vai levedar. Toda a igreja vai entrar em pecado. Por isso que não dá para passar por debaixo do tapete. É isso que Paulo está falando. As coisas têm que ser corrigidas. Olha aqui, ele vai dizer isso. Olha só, ele vai dizer assim, ó. Opa, eu já estou lá no 6, não, é aqui, ó.
Ele fala assim, ó, limpai do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como está sem fermento, sem pecado. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa não com fermento velho, que é o fermento do pecado, nem com fermento da... Olha só o que ele vai dizer. Qual é esse tipo de fermento que ele está falando, irmão? Ele não deixa escuso isso aí. É para você guardar. Olha só o que ele vai dizer. Com o fermento da maldade e da malícia. Se lembra quarta-feira o que eu expliquei? Vou botar aqui para a gente se lembrar. Olha só. Se lembra daquela árvore? Quem é a árvore? Não é nós? Qual é o fruto do Espírito? Primeiro, você sabe qual é o fruto do Espírito? Primeiro fruto do Espírito. Agora, como é que eu conheço se aquele irmão ou aquela irmã tem o fruto do Espírito, está cheio do Espírito Santo? Através do quê? Do amor. Se você for em Gálatas, você tem em Gálatas, alguém pode ler o outro fruto? Gálatas capítulo 5, 23, eu acho que se não estou enganado. Vamos ver, igreja, você consegue pegar ali? 22. O outro fruto dessa árvore, o que é? Gozo? Não é isso? O que está na Bíblia de vocês aí, como é que está? Berkeley? 22. Gálatas capítulo 5, 22. Vamos ver. O que você diz aí? Gozo? O segundo é paz? Ou o primeiro é... E o segundo? Gozo. Então, que algumas Bíblias vai dizer assim, ó, alegria. Tá. Olha bem o que está acontecendo aqui. Então o terceiro é... Estamos reforçando essa árvore. Essa árvore não é uma árvore que você está pensando que está lá no campo. Essa árvore, quem é? É nós. Então, quando você tem isso aqui, você reflete isso, porque o que a palavra está dizendo? Fruto. E todo fruto fica escondido. Fruto aparece. Quando você vai numa macieira, está lá aquela maçã bonita lá, né? Você vê, pô, isso aqui é uma maçã. Opa, isso aqui é uma laranja, um pé de laranja cheio de laranjinha alaranjada. Ah, aqui tem um pé de goiaba, tudo amarelinho. Você entendeu? Porque o fruto manifesta que tipo aquela árvore é, não é? E aqui, o que essa árvore é? Essa árvore tem que ser um cristão. Irmão, quando eu começo a ter problema, que eu vejo que o meu amor está abalado, o meu gozo está abalado, a minha paz tem abalado, eu tenho que voltar. Porque, irmão, isso acontece nas batalhas da nossa vida, isso pode baixar. Você tem que entender isso, porque o irmão Branco chega a dizer, entre eu e um irmão, pode acontecer de entrar um diabo. Não é 90%, olha, o irmão Branco chega a dizer, 90% é um diabo que entrou entre eu e um irmão. Mostre aquilo. Mostre isso aqui para Satanás. Mostre isso aqui para Satanás. Mostre isso aqui. E aquela lista toda de fruto para ver o que vai acontecer. Satanás não fica, irmão. O que estamos lutando aqui não é contra a carne e sangue. Estamos lutando contra o espírito que tem vez toma nós. Amém? Então vamos acompanhando aqui. Estamos... Festa do fermento. Tá. 8. Por isso façamos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com pão asmo da
sinceridade, amém? Verdade. Irmão, presta bem uma coisa. Uma das questões mais importantes da nossa vida é ser sincero. Mas quando a gente quer ser sincero, a gente tem que saber como usar essa sinceridade. Amém? Você entende isso? Quer dizer, eu vou ser sincero. Não, sabia que está acontecendo isso, assim, e você está errado, assim, blá, blá, e vai, e não sei o que, tá, blá, blá, vai explodindo tudo. Está errado. A sinceridade, ela tem paz nessa sinceridade aí? Tem gozo nessa sinceridade? Tem amor nessa sinceridade? Ela vai falar com aquela pessoa, provando que ela está errada, e ela vai perceber que ali existiu, gera um amor, e ela reconhece esse amor. Oh, glória a Deus. E ela vai sair dali, talvez nem vai dizer assim para ti assim, tomei assim, mas vai para casa, o próprio Espírito Santo começa a trabalhar no coração da pessoa, e ela reconhece que está errada. Amém? Você entendeu o que acontece? Por isso tem que ser, a gente tem que ter isso, sinceridade. O pão asno é porque o asno que está dizendo ali, que Paulo está se referindo, é que você não tem que ter pecado. Se você tem que ter pecado, você tem que consertar os pecados. Aí ele vai dizer assim, já por carta vos tenho escrevido que não associeis com os que é a prostituição. Isso não quer dizer, só olha bem que ver, isso não quer dizer absolutamente que aos devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário de sair do mundo. Você percebeu aqui que Paulo está dizendo? Eu vou lá na padaria comprar pão, eu vou lá conversar com aquela pessoa, não me importa, de repente ele pode ser até um beberrão, pode ser um roubador, não, ali é um mundo, irmão. Ali você vai só ali, compra o pão, vai ali comprar outra coisa, você vai entrar no serviço, vai ali, você vai estar trabalhando com outra pessoa, você não importa, porque ali não tem nada a ver com você. O problema é que Paulo vai dizer assim, ele vai entrar em outra situação agora. Ele vai dizer assim, mas agora eu vos escrevi que não vos associei com aqueles que dizem ser irmão. Aí que está o problema. Você entendeu? Não é as pessoas lá fora. Você é luz. Você é graça. Por isso que tem uma coisa importante aí, mas eu vou falar depois ali. Aqui então, não é que as pessoas de fora dele vai dizer assim, mas agora escrevi que não vos associei com aqueles que dizem ser irmão e for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador e com o tal, nem ainda comeis. Olha só, Paulo já está explicando essa condição que a igreja, lá naquele passado, ela tinha que cumprir. Porque que tenho eu, olha só o que ele vai dizer, por que eu tenho eu que julgar também os que estão de fora? O que é de fora é o do mundo. Não julgais vós os que estão de dentro, se vocês nem estão julgando os que estão de dentro. Vocês estão querendo julgar o de fora. Daí Paulo vai dizer assim, mas Deus julga os que estão de fora. Deus julga os que estão de fora, não da igreja, de fora. Tirai, pois, dentro de vós os iníquos. O que é iniquidade? Alguém sabe o que é iniquidade? Iniquidade é aquilo que você sabe fazer certo e não faz. Amém? E isso é iniquidade. Fazer, eu sei que isso aqui é pecado. Eu não faço. Eu estou cuidando da minha alma, da minha vida. Estou me protegendo sobre isso. Você conseguiu pegar aqui? Agora, conseguimos ler todo o capítulo 5 e agora vai ser a parte melhor que tem, irmão. Não sei se vai dar tempo, mas essa é a parte melhor. Você está aí? Capítulo 6. De novo, não é para o indivíduo. Grave o que eu estou falando. Não tem a ver nada com o indivíduo. Olha isso como a igreja. Preste atenção. Porque se você abrir para um indivíduo, você vai ter problema. É para a igreja, olha. Ouça alguns de vós, tendo alguns negócios contra outros, ir a juiz perante injusto, e não perante a santo.
Paulo está dizendo assim: como pode vocês ser irmão e um entrando na justiça do homem contra um outro? Como pode isso? Porque Paulo diz assim: vocês vão julgar o mundo e vocês vão na justiça de homens que são juízes ímpios. É isso que Paulo está falando. Olha bem que vê se não é isso. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas. Agora ele está entrando. Igreja, as coisas mínimas, você sabe, você não consegue julgar. Ele está dando dura na igreja. Ele vai continuar. Não sabeis vós, né, que havendo de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Olha só aqui, esta vida. Então, se tiveres negócio em juízo pertencente a esta vida, pode para julgar os que são de menos estima na igreja. Aqui ele está falando de uma condição, as pessoas assim, daí o outro lá se aproveita e vai lá na justiça e ele tem que me pagar, aquela coisa, tem menos estima. Mas vamos continuar aqui. O mais importante é aqui, ó. Opa. Para vós envergonhar digo, não há, pois, entre vós, nem mesmo um que possa julgar entre os irmãos. Ele está dando uma referência, irmão, que a igreja, ele está falando para a igreja de Coríntios. Ele não está falando para a igreja de Efésios, mas ele está na igreja de Efésios, mandando uma carta para a igreja de Coríntios. Ele diz assim: não tem nenhum aí, no mínimo um, que saiba ter sabedoria para julgar. É isso que ele está dizendo. Ele está querendo dizer que a igreja toda teria que ter sabedoria para julgar. Toda a igreja. Daí ele vê que a coisa não acontece, que não tira aquela pessoa de lá e diz assim: não tem um. É isso que Paulo está repreendendo a igreja. Então ele vai, olha aqui. Mas, ó irmão, vai a juízo com o irmão, e isso perante a infiéis. Ele está dizendo que aquele juiz que está lá é infiel. Pensa na ideia. A gente é da igreja, né? Para dizer, eu tenho um problema com um e um outro irmão, né? Daí chegamos lá, sentamos lá. Estou sentado aqui. O outro irmão nem senta aqui, senta lá. Por que você está aqui? Ah, não, porque eu estava lá na igreja, deu aquele problema, e ele, aquele meu irmão ali, fez a coisa errada, não sei o que. Ah, ele pegou uma coisa lá e ele tem que me pagar, porque... O que o juiz vai pensar? Me diz, o que o juiz que está ali julgando uma causa, um juiz ímpio, vai pensar dessa igreja? Você já pensou? Se é para ser testemunho para aquele juiz que a gente, né? O que esse juiz vai pensar? Essa igreja aí, meu Deus do céu, né? É isso que Paulo está dizendo. Ó. Na verdade, já realmente uma falta entre vós. Agora ele vai explicar qual é a falta. Então ele está dizendo assim, ó. Pô, se um irmão e o outro irmão vai em juiz ímpio para fazer isso, existe uma falta. Paulo agora vai explicar a falta que é. Ele vai dizer assim, ó. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Tende demandas. A falta é demandas. Eu estou contra meu irmão. Já é falta. Como um jogo. Chutou na canela, o que é? É falta, né? Não é verdade? É a mesma coisa. Demanda contra o irmão é falta. Uns contra o outro. Porque não sofreis antes a injustiça. Aí, irmão, ficou difícil, né? Sofrer injustiça. Olha, sofrer injustiça. Quando tocou no meu... Ó, tem gente que diz assim, ó, não toca em mim, mas se tocar em mim, sabe como é que é? Não aprendemos com Jesus Cristo. Você aprendeu com Jesus Cristo? Ele foi cuspido,
Ele foi colocado a coroa, ele foi massacrado e fechou sua boca. Depois lá no Calvário ele fala mesmo, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O que Paulo está dizendo? Sofra injustiça. Porque isso é que ele está dizendo. É melhor você sofrer a justiça que você ser injusto. Porque ele vai dizer assim, ó, injusto não entra no reino do céu. Então é preferível sofrer a injustiça para entrar. Isso não acontece no meio de irmãos, rapaz. Isso não acontece em meio de pastores, em meio de ministros. Há muita arrogância, irmão. Por que eu não sofro dano? Por que eu não fico quieto? Por que eu não oro? Por que eu não me submeto? Olha aqui, não estou brincando com isso não, isso aí estou falando da igreja que está acontecendo. Mas vós mesmos fazei a injustiça, fazendo dano, e isto aos irmãos. Aqui ele botou em plural, aos irmãos. Por quê? Eu faço a própria injustiça. Por que eu não sofro dano? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Pai. Vamos para frente. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os infeminados, não, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo faz só uma lista, né, para dizer. Essa lista não é para fora, essa lista é para dentro da igreja. Vou parar aqui. Vou dizer uma coisa para você. Irmão, a nossa igreja é pequena, muito pequena. Todo esse tipo de espírito em igrejas maiores tem tudo isso. Já vou dizer para você, dentro da igreja do irmão Brana, tinha isso. Então, essas coisas que acontecem dentro da igreja, se aconteceu lá, quem não somos nós que não vai acontecer? Então, mas só que a gente tem que saber tratar disso. O segredo é saber tratar disso. Não erreis. Tá, aqui, 11. E os que alguns têm sido mais... escute essa expressão está relacionada a 10. Ele diz assim, ó, e é o que alguns têm sido. O que? Maldizente, aquela... Sido. Quando você fala sido, está onde? Está no passado. Amém? Não está no futuro e nem no presente. Está sido. Por quê? Porque agora ele está explicando uma coisa. Olha bem. Mas haveis sido lavado. Batismo. Mas havia sido santificado. Mas havia sido justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Senhor Deus. Está vendo? Era como nós, irmãos. Quando eu vivia, que eu não conhecia a palavra de Deus, o que eu era? Você entende? Agora, quando somos transformados, mudou tudo. Amém? É isso que Paulo está dizendo para a igreja. Com as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixo dominar por nenhuma. Os manjares, você presta atenção uma coisa, os manjares são para o estômago. Estranho isso? Não é, porque ele vai dizer assim, os manjares são para o estômago, e o estômago é para os alimentos. Tu come, é para o alimento. Sai alguma coisa mal daí? Não. O que sai mal é do... Jesus explicou isso, né? É daqui, né? Então, não é do estômago. Por isso que ele está usando as mesmas expressões que Jesus usou, né? Daí ele vai dizer, agora tem uma coisa importante que você deve saber aqui, ó. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Aqui mudou tudo, irmão. O meu corpo não é para isso. O meu corpo é para o Espírito Santo morar em mim. Preste bem atenção nisso.
tudo que o homem fez aqui, ele colherá. Mas isso aí é uma coisa lógica, né? É a lei da colheita. A única coisa que embarga isso é arrependimento. Amém? Você entende isso? Arrependimento. Mas agora eu vou te explicar uma coisa que talvez você saiba. Vamos dar um exemplo para você entender. Vem um jovem aí, entrou, sentou aqui, começou a ouvir a palavra, foi abençoado, recebeu a palavra, se batizou, reconheceu a palavra, e o Espírito Santo dele começa a trabalhar nele, ele começa a aceitar, e realmente ele se enche do Espírito Santo. Mas só que ele já tinha um problema lá atrás. Vamos considerar que ele matou alguém. Como é que fica? O pastor vai dizer assim: não, meu irmão, já tens o Espírito Santo, Deus te abençoe, obrigado, fica aqui assim, assim, assim. A igreja está julgando. Não, a igreja sabe que ele nasceu de novo. Agora, esse tipo de julgamento que ele fez lá atrás, quem vai julgar ele é um juiz. Não tem nada a ver com a igreja. Ele vai ter que se acertar com o juiz. Aí que está o problema. Muitas vezes, sabe o que acontecia? Existem muitas igrejas aí. Ah, não, vem, entra aí, bota aquilo ali. Ah, não tem problema, bota aquele lá. Ah, não, bota outro ali. Cheio de problema, cheio de coisa, cheio de não sei o que. Não foi resolvido. E está lá na frente. Não pode, irmão. Você entende? Coisas que a igreja ela pode fazer e julgar, e coisas que não pertencem a ela, que ela existe ministros de justiça que Deus deixou. Você não acredita que Deus deixou um juiz? Você acha que um juiz é uma autoridade? É uma autoridade. E se ele não fizer as coisas certas, quem ele vai? Vai ser ele que vai pagar. Presta bem atenção. Aquele governador que pegou e... Como é o nome do governador? Que prendeu Jesus Cristo? Pilatos. Amém, irmã? O que ele fez? Ele chegou assim para Jesus assim, ó: eu tenho poder para te soltar. O que Jesus falou para ele? Tu tens poder porque veio do alto. E a mesma coisa Jesus sempre falou. Esses ministros de justiça que são do mundo, se você respeitar, se você for uma boa pessoa, será que eles vão fazer mal para ti? Não vão. Porque são ministros de justiça. Agora, se você cometeu algo errado, alguma coisa, existe ali essa parte. Você entendeu, igreja? Você entendeu isso? Isso aqui é uma coisa muito fina sobre julgamento. Vou a Timóteo. Deixa eu pegar aqui Timóteo. 2 Timóteo, só para você entender. Aqui a questão é a seguinte. Aqui está esse jovem. Agora a questão de Timóteo 2 ela já transeia de outras coisas. Porque Paulo fala assim, Timóteo 2, no capítulo 4, 14, 15, ele fala assim: Alexandre, o latoeiro, causou muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Você já percebeu que Paulo não fala nenhuma maldição a esse homem? Ele só fala assim, ó: o Senhor pague segundo a obra. Tem alguma coisa Paulo falando mal aqui? Não. O Senhor vai pagar em relação a que ele fez. E ele continua: Tu, Timóteo, guarda também dele, porque resistiu muito às nossa palavra. Agora, Timóteo 1 agora. Timóteo 1, ele vai falar assim, olhe bem. Estamos vendo aqui a questão de julgamentos, irmão, para você entender. Capítulos 1, no verso 20. Vamos ler do 18. 1 Timóteo, capítulo 1, no verso 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo. Por que Paulo fala assim, meu filho Timóteo? Você sabe? Porque ele ensinou nos caminhos da palavra de Deus. É meu filho, filho da fé. Não filho do sangue, mas filho da fé. Olha o que ele vai dizer: meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, militei por ela, boa milícia. Lute pela essa fé, pelas profecias que foi tua. Agora, conservando, olha só o que ele vai dizer: conserve a fé e a boa consciência, irmão.
Você percebeu aqui que é onde que ele está apontando? Conserve a fé, que é a revelação da palavra, e também tem que ter uma boa consciência. O que quando você fala de boa consciência? É uma pessoa que tem a consciência correta. Ela não está sendo manipulada por nenhum espírito. Amém? Olha aqui. A qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Paulo fala de Timóteo e agora vai dizer assim, ó, alguns rejeitaram a fé e agora fizeram naufrágio a fé. Daí ele fala assim, e entre este foi Himeneu e Alexandre, os quais, de novo, olha só, entreguei a Satanás. Agora você vê de novo aquela condição que Jesus mandou fazer? Avisa ele, chama 2 testemunhas, faz isso, faz aquilo. Não tem. Paulo não faz isso. Será que Paulo está errado? Eu vou deixar isso no ar, para você chegar em casa, talvez dê uma olhada, para você entender. Será que Paulo está errado? Ele diz assim, ó, ele já disse, eu entreguei eles a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Daí eu vou dizer para você, por que, Arante, por que você está falando isso? Porque a gente está numa restauração e uma consagração da igreja. E eu dependo de cada um de vocês tomar a posição correta na palavra de Deus. Eu não sou o corpo. Eu sou a parte de um corpo. Então, todos nós um dia teremos responsabilidade com Deus. Agora, eu não quero chegar lá e dizer assim, Senhor, Arante, não falasse nada, não. Tenho que falar. Na hora que Paulo está falando aos Coríntios ali, é o que está acontecendo. Você entende? É o que está acontecendo. Então a gente vai amadurecendo isso para o quê? Para podermos vencer. Vencer em quê, irmão? Vencer na palavra. Transformar as coisas, mudar a condição e tomarmos a posição correta em Cristo Jesus. Irmão, sem consagração, ou a melhor palavra é assim, ó, sem santificação, ninguém verá a Deus. Você acha? Olha, irmão, eu vivendo, olha só, presta bem que eu vou dizer, talvez isso não soe mal, não. Eu não quero que soe mal, irmão. Eu sou um cristão. Estou ali. Daí você me vê. Vamos botar lá. Lá na Conselheiro Mafra, dentro de um boteco, e ali com a garrafa bebendo. O que você acha? Quando você me vê, quando vocês me vê, o que você acha? Um mau testemunho. Amém? Eu estou te falando uma coisa. Daí você vai dizer assim, mas alguns falam assim, mas se fosse Jesus Cristo não tinha problema. Eu sei disso. É uma defesa para uma situação, né? Você entende, né? O que está acontecendo aqui? Vou tentar mostrar uma coisa no coração, irmão. Vou mostrar uma coisa para você. Eu não estou julgando, estou mostrando para você uma coisa no coração. O que me faz eu ir lá? Para que estou lá? É isso que você deve perguntar para você. Por que estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Deus mandou ficar no poço aqui esperando aquela mulher chegar e agora eu vou dar uma palavra para ela? Amém. Deus te abençoe. Deus esteja contigo. Mas por que estou ali? Não faça isso. Sabe por quê? Em cima de ti há um nome. E o nome é Jesus Cristo. Que quer dizer que você é um seguidor de Cristo. Que você está junto a um grupo que pertence à igreja. Quando você faz uma coisa errada, quando eu faço uma coisa errada, bate aonde? Bate na igreja. Então a gente tem que respeitar o corpo. O corpo é a igreja. Amém? Conseguimos entrar um pouquinho sobre isso? Eu podia ler algumas coisas que o irmão Brano disse. Estamos finalizando. Só para mim não tirar do contexto, para você entender o que acontece. É o que eu falei aqui antes, né?
Porque não somos uma denominação. Se você quiser chegar em casa e ler, dê lá do 199. Eu vou ler o 201. Não é o homem. 90% do tempo é o diabo que se intromete entre as pessoas. Eu tenho que falar isso. Eu tenho que falar isso para você entender. Se eu chego aqui para o irmão assim e digo assim, ó, tu tá com o diabo, o que ele vai falar para mim? Pensa nisso, irmão. Eu chego aqui e digo assim, ó, ô irmão, tu tá com o diabo. O que ele vai fazer comigo? Vai chegar, vai levantar o quê? Eu com o diabo? Não é isso que ele vai fazer? Agora você olha assim, Jesus Cristo falando para ele assim, ó, afasta de mim, Satanás. Pedro chegou, se levantou e ficou todo arrepiado e toda a coisa aconteceu? Não. O que está acontecendo? A gente ainda não aprendeu que um diabo é um espírito. Por isso que eu nunca lutei contra a carne e sangue, nunca vou lutar na minha vida contra isso, porque eu sei que quando eu luto contra a carne e sangue, eu perco a vida eterna. Aí que está a chave. Há uma coisa errada. Escuta aqui o que o irmão Bruno vai falar. Vê se não é essa mesma linguagem, só que aqui está suave. O irmão Bruno é muito suave. É isso que eu vejo. O irmão Bruno é suave. Olha bem. Não é o homem. 90% do tempo é o diabo. Que se intromete entre a pessoa. Não só as pessoas. É o diabo. Enquanto você permite que o diabo faça isto, você está ferindo o seu irmão. Não foi suave agora? O irmão Bruno falar, quando ainda tu deixa o diabo trabalhar na tua vida, tu estás ferindo quem? O teu irmão. Mas se eu chegar assim, estás com o espírito errado. Ah, meu irmão, estou dando isso um exemplo para você entender o que acontece. Pegamos, você lembra que eu falei para você? Pegamos espírito numa maçaneta, pegamos num companheirismo que não está de acordo com a palavra, pegamos umas coisas que estão erradas um com o outro. A única coisa que não devemos pegar, sabe o que é? É o Espírito Santo, Cristo. Amém? A igreja tem que pegar Espírito de Cristo, não de coisas que estão pegajosas. Leia isso aqui, irmão. Porque não somos uma denominação. Chega em casa, você procura na internet, você vai ler de ponta a ponta ali, você vai ficar, eu tenho certeza que você vai ficar abençoado. Pode vir, irmão José. Vamos